Segunda-feira. Bom dia para você que está aqui em plena segunda-feira, amanheceu o seu dia aí com Manhã IPP, viu esse rosto aqui diferente, né? Tá acostumado com Lídia Dickel, mas calma, ela vai voltar, em breve ela está aqui com a gente de novo, mas por enquanto eu vou estar aqui ocupando esse espaço com muita responsabilidade, né? E com certeza com convidados maravilhosos para a gente ter esse bate-papo legal, falando sobre coisas que edificam a nossa vida. E eu já quero convidar você aí, se você não tomou o seu café da manhã ainda, já senta aí, toma o seu café, o seu chá, come o seu pãozinho, escuta a conversa de hoje, porque vai ser uma bênção, vai ser muito legal. Eu sou a Letícia Minervino, para quem não me conhece, e eu já quero dar esse bom dia aí, o sol já tá tinindo aí no céu, se está nublado aí na sua região, me fala aqui, mas aproveita esse dia, porque apesar de nublado, ele pode ser muito bom, ter esse tempinho aí para refletir, para pensar um pouco na vida, e hoje o assunto é vestimenta. Então, se você quer refletir sobre esse assunto, hoje é o dia certo. Segundou em alto estilo, literalmente. Você pegou a piada? Comecei bem a segunda-feira, né, gente? Mas para começar melhor ainda, eu quero falar do versículo do dia. Por quê? Porque a gente tem que ter base bíblica para tudo que a gente faz, não é verdade? Então, a passagem de hoje está lá em Efésios 4, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao vosso trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos revistais de todo novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Mas por que será que eu estou falando aqui de despojar e revestir? Falei de vestimenta. Ela disse: o que você está querendo dizer com isso? Né? Essa é a sua pergunta agora. É que é uma analogia bem assim, superficial até, sobre o que a gente vai falar. Você já parou para pensar que a gente é chamado para se despojar do velho homem e se revestir da nova criatura? Então, quando a gente é nova criatura, a gente também é chamado para olhar por todas as características da nossa vida, por todas as áreas da nossa vida. Então, o nosso convite hoje é olhar para o natural também, olhar para como a gente se veste, não só espiritualmente, como é o chamado de Efésios 4, mas olhar também para a nossa vida natural aqui, para a carcaça, né? Como a gente costuma dizer. Como que a gente se veste? O que isso diz sobre nós? O que isso comunica para os outros? Então, colocando essas questões aí na sua cabeça, eu já te convido a pensar um pouquinho. E eu vou estar acompanhando tudo aqui do chat, viu? Então, se você tiver uma opinião para dar, uma pergunta para fazer, a gente tem especialista na área para falar com a gente. E aqui a gente já tem a Wanda falando: bom dia, Letícia, que Deus te abençoe. Deus te abençoe também, Wanda. A Maria Júlia também, bom dia, Deus abençoe, Deus é bom. Olha só, tem muita gente aqui, eu estou acompanhando as duas lives, hein? Então se você quiser comentar alguma coisa, a Delva também está aqui, um abraço para a Delva. Ela falou que está nublado lá no tempo dela, então olha, na região dela, então calma lá, vamos esperar esse solzinho chegar, hein? Para aquecer um pouquinho o nosso coração. E agora, eu tenho muita novidade aqui hoje, mas eu quero falar de um stories que edificam. Olha só, a Lídia sempre trazia uns stories aqui para a gente, hoje não é diferente. Eu tinha que trazer um stories aqui de um versículo que foi postado. O versículo diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, ele era a luz, e ele era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. E lá está escrito em João 1, no versículo 1 ao 6, quem postou foi a Carol Ribeiro. A gente também tem um stories que edificam da Rafaela Rodrigues, membro aqui de Pinheiros. E o post dela é muito interessante. Para você acompanhar aí um pouquinho, ela colocou: a primeira vez que entrei numa igreja evangélica era de Santa Ceia, um culto de Santa Ceia. Um dos cultos das 19 da Catedral Presbiteriana do Rio, a igreja onde eu frequentei e fui batizada, né? E ela contou como que foi essa experiência, e após 17 anos, ela, toda vez que se depara com a Santa Ceia, ela se lembra da primeira vez que ela comungou, a primeira vez que ela viu a ceia sendo ministrada na igreja, e ela se lembra do que Cristo representa nesse momento, né, de comunhão com o corpo dele.
E muito bonita essa postagem. Para quem não sabe, aqui em Pinheiros, a Santa Ceia foi ontem, então ela postou ontem mesmo, há 17 horas atrás, ela postou como que foi relembrar esse momento de ceia na vida dela. Então, ó, momentos marcantes na vida das pessoas, e a gente gosta disso aqui no Manhã IPP, a gente gosta aqui na IPP TV, falar sobre momentos marcantes na nossa vida. Eu já te convido a postar também aí no seu Instagram, marcar o Manhã IPP nas coisas que fazem sentido para você e que marcaram a sua vida, para a gente passar aqui no Stories que edifica. Então você marca aí, @manhãIPP no seu Instagram, que a gente vai te repostar aqui. Quem sabe amanhã você não aparece aqui na nossa programação, né? Agora, sem mais delongas, né? Porque eu acho que você já está cansado de me ouvir falar. Nem falei direito aqui, você já está cansado, né? Brincadeira. Hoje, a nossa convidada é a Vivi Cardinale. Você não conhece ela? Impossível. Você tem que conhecer ela, porque conhecer ela é demais, né, gente? É conhecê-la. Tem que falar direito português aqui, né? A Vivi, ela é uma grande amiga. Eu vou ter que falar do meu coração aqui, tá? Porque ela é uma pessoa especial demais. Aqui na IPPTV, quem acompanhou o Diário de Eva sabe que ela tinha um quadro lá falando sobre estilo, sobre vestimenta, sobre como estar bem vestida para a sua vida. Essa é a marca dela, né? Estilo com propósito é a marca da Vivi. Se você não conhece, eu já te convido a entrar lá no site dela, vivicardinale.com.br. Entra no Instagram dela, que ela sempre tem lives maravilhosas, falando sobre autoestima, autocuidado, sobre como se vestir, como identificar o seu estilo. Enfim, tem muita coisa interessante. Ela tem um curso para quem quer entender melhor sobre si mesmo. Então, eu já indico aí para você. Eu faço meu jabá, né? Eu tenho que fazer um jabazinho aqui, senão não sou eu. E eu quero pedir para a Vivi se apresentar um pouquinho. Vivi, eu sei que nem sempre você foi consultora de imagem. Como que começou essa história? Bom dia, Letícia. Bom dia, pessoal. Bom dia para você que está tomando café com a gente agora. 10 horas da manhã, passamos já um pouquinho. Bom, Lê, obrigada pelo convite. O que eu fiz antes? Eu fiz muita coisa antes. Antes de ser consultora de imagem e estilo pessoal, eu me formei em administração de empresas. E antes disso ainda, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Com 15, eu tive minha primeira empresa, eu fiz trufas para vender. Uhum. Então, e eu só fazia trufa. Minha avó me ensinou a fazer trufa, era o que eu vendia. E até por isso a administração de empresas acabou fazendo um certo sentido. Mas eu sempre gostei de moda também. Então, essa mesma avó que me ensinou a fazer a trufa e a gostar de comida, de cozinhar para os outros, ela também me ensinou a gostar de moda. Minha avó foi costureira, então ela fazia questão, quando eu ia comprar roupa de boneca, ela me levava em lojas assim, que não tinha o que todo mundo tinha, sabe? Então, não era aquela loja que tinha as roupas que todo mundo tinha da boneca. Ela levava em lojas especiais. Então, esses dois assuntos, eles sempre tiveram na minha vida, a comida e a moda de uma certa forma. E quando eu me formei como administradora de empresas, é uma faculdade que você faz que te abre muitas possibilidades de emprego. Então, eu já entrei em estágio. Então, ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, eu já fui para estágio. Então, eu fazia a faculdade, o estágio, vendia trufa. Eu fazia tudo junto. Teve um dia que eu precisei escolher, né? Uhum. Para manter a sanidade mental, fazer tanta coisa. Gente, eu não recomendo, tá? Fazer tanta coisa assim ao mesmo tempo. Eu não sou robô, né? Na juventude até pode dar certo, mas vai ficando, né? A idade vai passando, você fala, gente, não dou conta de tudo isso. E aí, eu precisei escolher. Então, dentro da administração, eu trabalhei em indústria, auditoria, banco e telecomunicações. Tudo na área de marketing. E eu nunca deixei a moda e o que eu gostava de moda de lado. Só que a grande questão veio quando eu descobri, num dos cursos de consultoria que eu fiz, primeiro curso que eu fiz formal, foi em 2011, e eu já atendia do meu jeito, né? Porque não era uma profissão que eu nem sabia que tinha formação para consultora. Eu achei que era só em livro e a gente dava um jeito. Então, de 2003 até 2011, eu atendi como plano B, né? Amigos, pessoas que me pediam, você se veste bem, você não me dá uma ajuda? E eu ajudava essas pessoas. Em 2011, eu fiz a minha primeira formação e eu me vi como compulsiva por compras. Por quê? Naquela história de ter uma vida idealizada, que é a história da administração, que não foi o caminho que eu gostaria de ter seguido, eu usava eu mereço para comprar alguma coisinha, sabe? Assim, eu trabalho tanto, então eu mereço comprar uma coisinha. Autogratificação, né? Exatamente. E aí essa autogratificação ganhou um tamanho enorme. E aí, nesse primeiro curso, em 2011, eu me vi como compulsiva. Eu falei, gente, não é normal. Porque eu fiz um exercício nesse curso, que eu nunca vou esquecer, que a professora falou, pega uma peça do seu guarda-roupa com etiqueta que você nunca usou.
90% do meu guarda-roupa era assim, sem uso. E aí foi um primeiro alerta. Então, eu comecei a estudar e aprofundar os meus estudos em consultoria linkados a comportamento de compra. Por que a gente faz as coisas como a gente faz? E nessa mesma época, eu já estava trabalhando com inovação. E uma das coisas que eu tinha aprendido é o design thinking, né? Que é pensar através do design, vamos dizer assim, super resumido, tá? E aí eu comecei a trazer esse entendimento do design thinking junto com o estilo pessoal. Primeira pessoa que passou pelo meu processo foi eu mesma. Então você foi sua própria cobaia, né? Eu fui minha própria cobaia. Então eu comecei a testar tudo que eu aprendia em mim, para ver se dava certo. E aí eu me curei da compulsão, também com um milagre aí, teve muita oração. Eu acho muito importante eu falar isso, porque eu acho que não existe uma cura. Hoje eu afirmo para vocês, não existe, na minha opinião e pela minha experiência, uma cura mental sem uma cura espiritual. Isso não, eu não teria sido capaz de fazer isso sozinha. Sem Deus comigo, né? Sem muita oração. Então, eu uni todo esse conhecimento, a oração, a minha espiritualidade, o meu desenvolvimento pessoal e esse entendimento do que era a roupa na minha vida, o que significava esse gostar de moda. E aí eu percebi que não era moda, era sobre as pessoas que usavam as roupas. Que a moda era só uma ferramenta para que tudo isso acontecesse. E aí eu desenvolvi o estilo com propósito. Resumindo. E tem uma frase sua que faz muito sentido, né? Que eu gosto muito. Inclusive o David, que é o seu diretor, né? Ele fala... você analisa o pé que calça e não propriamente o sapato, né? Exato. E acho que isso faz muito sentido porque geralmente a gente tem essa tendência, né? De olhar para o que é mais superficial e não querer entrar nesse campo mais que é perigoso, né? Assim, é difícil de você ir conhecendo a estrutura real da pessoa. Eu gostei dessa palavra que você falou. Ele parece perigoso, não é perigoso. Por que a gente acha que é? Por causa do medo. A gente tem medo de olhar pra gente. Não é fácil olhar pra gente. A Bíblia o tempo todo mostra o quê? A história de pessoas que olharam para elas. Você acha que foi legal, Pedro, olhar para ele e falar: cara, eu sou um homem sem fé, em várias passagens. Jesus do lado dele falando: olha, eu tô aqui. Não é que nem a gente, olha, a gente crê em Jesus sem ver, né? Eu lembro de Tomé, toda vez que eu falo isso, obviamente. Mas assim, como é que é isso? Você ouvir de Jesus, assim, olha, você não ser um homem de pouca fé. Então, a gente se olhar é um desafio. Então, a gente acha que é perigoso porque a gente tem medo mesmo de olhar pra gente. E aí, é mais fácil a gente olhar pra roupa. É mais fácil a gente olhar para o que tá por fora. Que tem o seu significado. Né? Então, por que a gente se veste de um jeito X no Brasil, por exemplo, em São Paulo, ou na cidade da pessoa que está vendo a gente? Até nas cidades tem um jeito de vestir. Mas por que a gente está mais preocupado com o jeito de vestir que esperam da gente do que o que a gente quer fazer? Por que a gente nunca parou para pensar nisso? Acho que a gente também pensa muito sobre a opinião dos outros antes de pensar sobre quem a gente é, né? Sim. Uma coisa muito interessante de todo esse trabalho que a Vivi tem feito é pensar na identidade, né? E essa palavra-chave, assim, o estilo com propósito, que é o método que você criou, é aplicado à nossa identidade. E pensar nisso como um ser único, acho que é sensacional. Quando você se enxerga como um ser diferente de todos, apesar de ser igual a todo mundo, mas você identificar a sua identidade, falar: eu sou assim, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim, e tá tudo bem. E eu acho que qual que é a sua sensação? Queria perguntar isso para você, de como consultora ver pessoas chegando a esse clímax, chegar a esse entendimento. Olha, eu não sei se eu tenho palavra para descrever isso, Letícia, mas porque é tão... olha que engraçado, eu não tenho uma palavra para descrever. Uma felicidade, eu acho que é um momento de felicidade que eu tenho ali, percebendo que aquela pessoa entendeu quem ela é. Porque eu acho que é um sentimento de liberdade quando a gente tem isso, né? De falar assim: olha, essa sou eu. Então, você consegue viver sem as amarras, que a gente até falou sobre temor de homens, né? Você consegue viver sem as amarras que te prendem ao que esperam de você, não no bom sentido. Porque tem também o lugar do bom sentido do que esperam de você. Então, quando você entende a sua identidade, você consegue ver o que faz sentido, inclusive, do que as pessoas esperam de você. E o que você tem de qualidade e o que você tem de defeito. Porque eu acho que a gente se perde muito quando a gente acha que a gente consegue ter uma perfeição que é inalcançável. Né? Sabemos que só Jesus é perfeito. A gente nunca vai conseguir chegar nessa perfeição. E a gente tem um medo de olhar para isso também, né? De quem sou eu? No bom e no ruim.
O que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim? Seja no nosso corpo, né? Porque quando eu falo de moda, as pessoas acham que eu tô falando só de corpo. Mas eu tô falando de personalidade também. O que eu consigo entregar, o que eu consigo fazer, como é a dinâmica de vida que eu tenho, quem são as pessoas que dependem de mim. Tem gente que depende de mim? Será que tem alguém que depende do seu trabalho? Será que tem alguém que você faz diferença na vida de alguém? Então, quando a gente consegue chegar nesse ponto, quando eu vejo alguém chegar nesse ponto, é assim, ó, sabe, que eu vejo a pessoa respirar mais aliviada, me dá uma sensação de felicidade, assim, que eu não tô nem conseguindo uma palavra melhor para te falar, porque eu acho que é mais do que isso. Porque é muito legal ver alguém chegar assim, olha, essa sou eu mesmo. Então é isso que eu tenho para entregar. Que é o verdadeiro estilo com propósito, né? Que você criou nesse sentido da pessoa entender o objetivo dela, né? Quando Sim. você se entende, você sabe para onde você entende melhor para onde você está indo, né? Exato. Você consegue alcançar melhor os seus objetivos. E eu acho que isso é um ponto que é importante para tudo na nossa vida, né? Entender a nossa identidade não serve só para a gente, quando a gente vai abrir o nosso guarda-roupa e decidir a roupa que a gente vai usar. Mas para tudo, para a profissão, para a vida familiar, para onde a gente vai morar, para como a gente vai viver. E você trazer isso como um conceito real e aplicável para a vestimenta, para quem eu sou, como alguém que veste uma roupa e que comunica através de uma roupa, é algo que acho que pode virar uma chavinha para a pessoa passar isso para as outras áreas da vida dela, né? Então, pensa, você teve compulsão por compras, né? Por roupas. E isso pode ser para outra pessoa na comida, em decoração para casa, enfim. Livro. Livro. Meu Deus. Eu já não. Na minha cara. Porque não, mas é que é muito interessante, porque o que acontece, Lê? Tem 3 paralelos que eu quero fazer. A primeira coisa é, nós estamos vivendo um momento da sociedade onde você não pode ser bonita e inteligente. Né? Forçam a gente a escolher. Ou você é bonita ou você é inteligente. Os dois juntos, não pode. Inclusive, se você for inteligente, você não pode ser bonita. Você tem até um certo orgulho. Eu falei com uma cliente esse fim de semana que ela falou, nossa, Vivi, é difícil falar isso pra você, mas eu senti um certo orgulho de não ligar para essas coisas, sabe? E quando eu falei sobre soberba com relação a isso, ela falou, quando você falou sobre isso, isso bateu em mim. Que era uma soberba minha. Por que eu não posso ser os dois? Por que eu não posso ser agradável aos olhos das pessoas também? E, então, a gente tem isso. A nossa geração foi criada assim, a sua mais ainda do que a minha, né? Então, você não pode escolher ser bonita. Então, se for compulsão por conhecimento, não tem problema. Ai, que incrível. Né? Aí pode. Cult. Uma pessoa, né? Mas o problema não está quando você tem o livro e lê o livro. Tem muita gente que eu conheço que tem o livro e nunca leu. Ela só quer, assim, colecionar como se fosse fazer um download, né? Pra mente. Não, todo esse conhecimento está aqui parado, mas eu estou recebendo ele aqui. Não, Osmose, não tá. né? Osmose, não. Então, tem essa questão. A outra questão que eu falo, que é daí que veio o Fique Bem Vestida para sua vida, que é o convite que eu falo através do Estilo com Propósito, eu mudei o meu guarda-roupa e isso me ajudou a mudar a minha vida. Porque a roupa é a nossa segunda pele. E isso é tão significativo que quando Deus tirou Adão e Eva do paraíso, ele mudou a roupa deles. Deus vestiu Adão e Eva com a primeira pele que foi usada. E aquilo tem um significado, né? Foi o primeiro sacrifício. Foi o primeiro sacrifício. E eles usaram aquela roupa. Então, a gente subestima o quanto a gente... carregar esses símbolos todos os dias tem um significado para a nossa mente, tem um significado para a nossa vida, um significado para as pessoas que estão à nossa volta. E, geralmente, como a gente lida com uma coisa na vida, é como a gente lida com tudo na vida. Então, é muito... eu recebo isso por direct no meu Instagram, de meninas falando, Vivi, olha que coisa, eu comecei a me vestir melhor e o meu filho de 5 anos percebeu que eu não estou fazendo só isso melhor, que eu estou fazendo as outras coisas melhor. Por quê? A nossa identidade, ela está descrita de alguma forma através dessa roupa. Por que a gente escolheu aquilo? Se é que a gente escolheu. Tem isso também, né? Tem isso também. E a gente tem aí uma outra questão que é a moda em si, né? Você precisa usar o que está na moda? Como é que funciona essa linguagem de moda? Porque a moda, ela conta uma história também da população, né? Hoje em dia, pós-pandemia, tá todo mundo procurando o quê? Conforto. Foi do nada isso? Não. Teve uma ruptura na história, a gente tem uma questão significativa acontecendo, que impactou as escolhas de todo mundo com relação a como se veste. Olha como isso é importante. E a gente acha que é futilidade. E não é. Entende? Como o uso da calça jeans, por exemplo, tudo tem uma história, né? Exatamente. Entender essa história seria algo interessante para a gente entender em que ponto a gente está.
né? E como que a gente usa a moda como uma ferramenta, né? Acho que esse termo, quando você explicou, eu fiquei, é isso, é a ferramenta, não é... A gente não pode ser refém da moda, Não, refém ela não das é um fim em si tendências. mesmo. A Uhum, moda não é um fim em si mesmo. Quando a gente entende isso, tudo fica mais fácil na vida. Porque você não vira o que eu chamo de escrava da moda. Não sei se você já ouviu esse termo, Letícia, escrava da moda ou vítima da moda. uhum. Que é a pessoa que acha que estar bem vestida é sempre o que está na moda. Você precisa usar o que está na moda. Tendência, né? Tendência. E não é assim. Pelo contrário. Porque se você for usar o que está na moda, aquilo não faz sentido para você, as pessoas vão perceber que não faz. Você não vai conseguir disfarçar. Uhum. A gente não consegue, fica estranho. A gente acha que engana, né? E não engana no final das contas, poxa. Não. E eu acho que isso é interessante. No final das contas, a gente deu uma pincelada aqui sobre essa questão da identidade. Esse é o alvo do seu curso, né? Do Sim. Estilo com Propósito, faça você mesmo, faz as pessoas, ajuda as pessoas a entenderem a sua identidade. No final das contas, Vi, como que você resume a importância disso? Tipo, se alguém vira para você agora, no caso eu, e pergunta qual que é o principal objetivo de entender a minha identidade nisso tudo, no que isso vai me ajudar? Isso te ajuda? Vou te falar os principais benefícios, tá? Que a gente tem. Um deles eu até já falei, né? As pessoas começam a te perceber diferente e de uma maneira mais positiva. Quando eu falo, né? Olha, uma criança de 5 anos percebeu a mãe melhor, tem muita coisa por trás disso, né? Então, o primeiro benefício é quando a gente coloca a roupa no lugar que ela tem que estar, que é de uma ferramenta que serve à nossa vida, vem o quê? Produtividade, vem autoconfiança, vem uma questão de autoestima também sendo desenvolvida. A gente não fala mais, né? Um amor próprio. Não sei onde foi parar essa palavra, gente. Mas tem uma questão de quando você entende por que aquilo faz sentido, que eu falo que a roupa ela também serve para você servir ao próximo, né? A servir aos outros. Uhum. Quando a gente se importa como a gente está vestida, a gente está servindo de uma certa maneira a outra pessoa que está vendo a gente. Que a gente se importou com aquela situação. Então, isso vem também da questão do outro perceber que você está fazendo tudo com amor, né? Então, você recebe mais amor também. Então, eu acho que esses são os principais: autoconfiança, autoestima, produtividade. E tem uma questão financeira. Não posso deixar A gente não pode excluir essa parte, né? Não podemos deixar de falar da questão financeira. Porque você passa a comprar as roupas que fazem sentido também, de uma forma mais inteligente. Né? Não à toa eu vim com a minha jaqueta icônica, até acho que a Letícia sabe, todo mundo que vai no meu canal me conhece e fala, é a jaqueta. Por quê? Eu falo sobre o custo-benefício dela, que é uma jaqueta que fez muito sentido para mim. Ela faz muito sentido no meu guarda-roupa. Hoje ela custa menos de R$1 por dia. Então, a gente também entender o valor do nosso dinheiro empregado numa peça, o valor de quem está fazendo essa peça para a gente. Então, isso também beneficia o mercado da moda de uma certa forma, né? Você começa a enxergar esse mercado de um outro jeito. Não como uma blusinha de, né? As blusinhas que as Ai, R$5 no bazar. Você não usar? E tem uma outra coisa, você aprende que estar bem vestida não tem a ver com cercar alguma coisa. Você começa a entender também o valor disso. Então, você para de achar que só dá para ficar bem vestida gastando muito, enfim, esse tipo de coisa. E deve ter sido uma chave, assim, para você, né? Porque para alguém que comprava compulsivamente, para alguém que hoje analisa logicamente essas coisas, cada ponto, o custo-benefício, deve ter sido um processo, né, para isso acontecer. E, às vezes a gente é imediatista, tipo, a gente assistiu hoje uma IPP com a Vivi, amanhã já meu guarda-roupa está renovado, já tenho meu estilo pessoal, já entendi quem eu sou na minha roupa. E Isso, a chavinha, né? Virou a chave. E não é, né? Demora, é um processo. E eu acho que um ponto que a gente pode falar aqui é que pode ser um processo prazeroso, né? Sim. De você ir se descobrindo e mudando. E por mais que você encontre alguns obstáculos, né? E você caia a ficha de algumas coisas que você fazia errado, tudo isso seja um processo prazeroso de autoconhecimento, né? Sim. Vou até voltar para o tempo, né, Lê? Quando eu comecei o meu tratamento e eu comecei a pensar no estilo com propósito, eu demorei 5 anos para desenvolver o estilo com propósito que tem hoje, né? Que eu uso o método hoje, os passos. Qual eu entendi que era o primeiro passo, inclusive. O primeiro passo é um passo de autoconhecimento, que é super importante. Não é começar pelo tipo físico, que eu vejo outras consultoras fazendo, exatamente porque eu acho que tanto a nossa personalidade ela precisa acompanhar essa história do tipo físico. Senão, você vai usar roupa que também esperam que você use pelo tipo físico. Então, eu demorei 5 anos para desenvolver. Só que hoje, o processo do estilo com propósito, ele está mapeado, ele tá desenhado
de forma que quem passa por ele consegue resultado em 1 mês e meio, 2 meses. Caraca. Porque eu desenvolvi as ferramentas para que a pessoa tenha acesso às informações que ela precisa. As informações certas na hora certa. Na hora certa, exatamente, com a ordem certa. Só que uma coisa interessante que eu vejo vira uma vontade de autoaperfeiçoamento o tempo todo. Então, as meninas que passam pelo Estilo com Propósito, e os meninos também, eu atendo também homens, eles abrem a mente para essa questão de uma forma tão diferente que eles querem revisar. Então, é isso que é legal, você poder voltar e revisar. Eu reviso até hoje. Eu tenho alunas que passaram pelo Estilo com Propósito lá na primeira turma que eu fiz e hoje elas estão revisando e falam, olha, porque estilo pessoal é o nosso jeito de fazer. Que ele é impactado pela nossa vida. E a nossa vida não é algo estático. Então, a gente muda, né? A gente muda. Então, você tem filho, muda. Você muda de cidade, mudou. Você mudou de emprego. Você tem uma mudança. Então, é muito legal você conseguir aliar essa identidade, essa essência, que aí sim a gente vai ter tendência a ser mais permanente, com o que está acontecendo na nossa vida também. Então, é um processo que eu desenhei que dá para voltar e revisar. Para a gente entender que... E também é uma frase que eu falo, que a gente... se a gente for comparar, a gente não é poste, né? A gente é mais parecido com um rio. Que a gente está ali correndo, e a gente está se desenvolvendo, a gente está amadurecendo e a vida está acontecendo. Nós já não somos mais a mesma pessoa, nosso corpo já não é mais o mesmo desde o começo do programa. Nossas células, algumas se renovaram já. Então, achar que a gente vai sempre também estar no mesmo lugar é um erro. Então, eu também pensei no Estilo com Propósito de uma forma para a pessoa conseguir se olhar de novo, voltar, falar, olha, agora é isso, agora é outra coisa. Enfim, e conseguir adaptar a vida. Que também é um erro que eu vejo. Achar que estilo pessoal é algo, não, eu sou assim e é isso. É impossível. Eu vejo como que é isso possível. acontece muito. Eu lido muito com adolescentes, né? E Essa idade é boa. eu já fui uma adolescente muito, assim, aquela típica de filme. Vou usar preto, máximo um lápis no olho. Saia, nunca vou usar saia. Salto? Tá eu aqui pagando minha língua. Mas a gente acha que a gente nunca vai mudar. E ainda mais nessa fase de adolescência, a gente fala, não, eu sou assim, essa é a minha essência. Porque a gente tem um anseio de falar quem a gente é, de saber e mostrar quem a gente é. E no final das contas é só, às vezes, uma prepotência, né? Às vezes você vai trabalhando ali, trabalhando aqui, vai aprendendo lá. E você vai amadurecendo até enxergar que ali foi uma fase, né? E você muda. Não tem problema nisso, não tem problema em mudar, né? Não, acho que pior é você precisar mudar e ficar parada, né? Aí, né, assim, temos um problema que daí você vai ficar, meu Deus, Você fica na adolescência para sempre, né? Não, na adolescência não dá. Gente, por favor, não fique na adolescência para sempre. Temos aqui danos importantes na vida quando isso acontece. Um ponto importante, Lê, a gente olhar, a gente tem uma questão de amadurecimento pessoal, uma questão de amadurecimento espiritual, que a gente precisa fazer os dois andarem juntos, que impactam na vida cotidiana, né, na nossa vida material aqui que a gente vive. É muito comum, eu vou fazer um convite para quem está assistindo a gente. Pega uma foto sua de adolescente e olha ali a roupa que você estava e pensa se você ia usar aquela roupa de novo. Algumas meninas, eu já atendi mulheres que falam assim, não, porque o corpo não mudou. Eu amo essa calça, eu tenho desde não sei que idade. Quando vai provar a calça e vai se olhar no espelho e falar, meu Deus, ela até serve, mas ela serve no corpo, não para a vida daquela pessoa a mais. Né? No meu caso, as meninas têm quase 40 anos, a gente tinha o quê na nossa adolescência? A calça de cintura baixa. Você acha? Se for usar agora, a gente não vai dar conta, eu conheço um monte que não dá. Então, tem a questão, e é da moda em si, que tinha naquele momento que a gente era adolescente. Mas tem a questão da maturidade que precisa acompanhar isso também. Então, na adolescência, a gente tem essa questão de ficar já afirmando quem a gente é. Uma coisa meio que eu falo que é uma coisa meio bélica que a gente tem, sabe? A gente quer mudar o mundo, todo mundo fala bobagem, né? Ninguém gente tá tem razão. certo. A gente é que tá certo. Viveu 13 anos, 15 anos, conhece o mundo. Mas é bem natural a gente passar por isso. E a gente fica meio igual a todo mundo da nossa idade. Então, a gente acha que isso é ter identidade, porque você tem a identidade do grupo. Isso é normal acontecer, porque você quer ser aceito, você quer ser amado, você não quer ser escorraçado daquele grupo. Então, é normal. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai sentindo a necessidade de desenvolver essa identidade de verdade, de se olhar de verdade. A gente percebe que a gente está... Peraí, eu tô fazendo igual a todo mundo. Isso é meio estranho. Isso começa a acontecer quase com 30 anos. De 28 a 30 anos, a gente começa a se questionar, falar, não, porque
Na adolescência, a gente começa a se vestir depois igual a todo mundo que trabalha com a gente, né? Você fica meio que igual a todo mundo no escritório. Ou se você não trabalha, as mães que convivem com você, meio que todo mundo se veste igual. A partir só dessa idade, de 28 a 30 anos, que a gente começa a buscar mesmo. Quem sou eu, de verdade? O que eu gosto mesmo e o que eu não gosto? Né? E isso vai aprimorando ao longo dos anos. Quando tudo está acontecendo do jeito interessante, né? Para a cabeça, assim. Por isso que eu falei que não é legal ficar na adolescência. Tem alguma coisa errada se você tem essa personalidade muito combativa, que é o normal do adolescente. E conforme você vai envelhecendo, você também vai sentindo a necessidade de adaptar essa roupa. Por que as mulheres mais velhas falam assim? Ai, olha, eu queria ter a idade, a energia que eu tinha com tal idade, mas a cabeça que eu tenho hoje. Porque ela já muitas vezes ela não fala assim, não vou usar isso porque estão esperando que eu use, entendeu? Eu tenho coragem aqui para usar o que eu quero. Só que quando esse amadurecimento, esse envelhecimento também acontece de uma maneira muito legal, com essa espiritualidade, essa maturidade, esse autoconhecimento acontecendo do jeito interessante, a gente entende que a gente é, sim, exemplo para as outras pessoas. A gente quer ser um bom exemplo. Então, é por isso que essa coisa combativa da adolescência, ela vai se acalmando até a gente realmente falar, olha, essa sou eu tô incentivando as pessoas a serem melhores. Só que é um caminho. É um né? progresso. É um progresso. Que o ideal é que você busque por ele. Né? E aí, através do vestir, que a gente se comunica através de se vestir, sem falar, muitas vezes, através das nossas atitudes e tudo andando junto com isso. Muito bom. E entra aquela parte que você falou sobre servir as pessoas, né? Sim. Quanto mais maduro você se torna, você começa a entender que é parte de um bem comum, né? Não é só seu, não é só... Se trata da minha identidade, pronto, acabou aqui. Mas se trata de como eu vou servir as pessoas, como que vai ter uma finalidade para tudo isso, né? Para minha família, para o meu cônjuge, para o meu trabalho. Não faz muito sentido eu ter que vir de moletom aqui e apresentar o Já programa. pensou as duas de pijama? Ela fala, ai, gente, aqui a gente acordou atrasada. Ai, porque eu gosto de pantufa. Não faz muito sentido, Não. né? E aí, quando a gente vê até pelo dress code dos lugares, para um casamento, como madrinha, você pensar no que a noiva vai querer, pensar na festa, na cerimônia em si, como que você vai ornar. Isso tudo demonstra que você pensa além de si mesmo, né? Pensa nos outros, pensa... E até mesmo em pessoas que você nem conhece. Quando você anda na rua e você... Não, eu não vou usar essa roupa porque eu acho que vai ficar muito vulgar, não vou levar o irmãozinho a pecar. Então, tudo isso é uma forma de você amar as outras pessoas também, né? E acho que isso é um ponto muito chave, porque eu não ouvi isso em nenhum outro lugar, né? Falando sobre moda, seguindo essas blogueiras e consultoras, eu não tinha ouvido que existia essa aplicação bíblica dentro da forma como eu me visto, né? Sim. Isso é muito interessante. Você sabe, é diferente de você... Olha que a gente começou a falar sobre viver obcecada pelo que os outros esperam, né? Que é o lugar do temor de homens, vamos dizer assim. Que é o lugar onde, eu só vou me vestir de acordo com o que esperam de mim para agradar obsessivamente as pessoas. Tem esse lugar que não é um lugar interessante de a gente estar. Mas tem uma atitude com relação ao vestir que é... Eu me importo com a outra pessoa. Então, isso eu aprendi... Olha que interessante, me caiu essa ficha muito depois com a minha mãe. Minha mãe me ensinou uma coisa muito importante, que é... Se eu vou para um lugar e pensa o seguinte, uma pessoa planejou uma festa de casamento. Ela colocou tempo da vida dela, dinheiro para aquilo, tem uma expectativa, uma felicidade. É uma comemoração, certo? Por um momento especial. Você não se importar com o que você vai se vestir naquele casamento, de fazer parte, de pertencer àquele ambiente... minha mãe me ensinou, poxa vida, não faz sentido, sabe? Aquela pessoa te escolheu para estar ali naquele momento. Ela pagou para você estar ali, exatamente. Né? Então, isso é um ato de amor e de serviço àquelas pessoas. E o mesmo vale, eu vou voltar de novo, porque eu falei de uma seguidora, né? Do eu estar bem para servir a minha família. Eu estar bem para vir à igreja. Uma vez eu ouvi, poxa, você se arruma para ir trabalhar, mas... Minha mãe me falou uma vez, você se arruma para ir trabalhar, mas não se arruma para ir para a igreja? Não faz sentido isso. Você está convivendo com as pessoas ali também. Né? Então, isso, quando a gente entende que não de uma certa forma, eu estou muito preocupada com o que o outro vai pensar. Não é esse lugar, é o lugar de, eu quero pertencer a esse lugar da melhor forma. Eu quero ser uma pessoa que está fazendo sentido ali para os outros. Aí isso toma esse lugar de servir.
E sabe onde eu lembro muito biblicamente sobre isso? Tinha uma forma que os judeus se vestiam. Eles não podiam fazer certas coisas para mostrar quem eles eram, para se diferenciar dos outros Uhum. povos, através da imagem. Tanto que as cartas de Paulo, às vezes, são mal interpretadas, às vezes, porque ele fala dessa questão da vestimenta, não de Exato. uma forma legalista, né, de isso pode, isso não pode, mas de uma forma para levar os irmãos da igreja a pensarem quem eles são no mundo, né? Como Daniel, Exatamente. quem é ame Deus no mundo com a sua roupa. Ame Deus no mundo com a forma que você come. E isso vai te tornar diferente, mas vai te fazer pertencer a um lugar, né? Exatamente. Que eu falo que até esse fim de semana eu liberei uma newsletter ontem para as minhas seguidoras falando sobre isso, que pertencer é diferente de caber. Uhum. Quando você pertence, você faz parte daquele lugar. E aquilo faz bem para você. E você tem orgulho de fazer parte daquele lugar. Então, quando nós somos chamadas a louvar a Deus, faça tudo com amor, como para Deus, não para os homens, inclui as pequenas e as grandes coisas. É que a gente só lembra das grandes, né? É. A gente esquece das pequenas É coisas. verdade. O ministério que eu tenho na igreja, a gente pega o básico, né? De novo, o superficial. Né? A gente não aprofunda. E a gente tá mostrando nosso amor a Deus aqui, ó. É no nosso dia a dia. Que é, na minha opinião, um dos lugares mais difíceis. Uhum. Sabe aquela história, Deus tá vendo? Deus tá vendo. Deus Então, tá vendo. até o que a gente tem no nosso coração quando a gente vai fazer essas escolhas, Uhum. né? Então, assim, com que intenção você tá escolhendo? Você tá escolhendo se vestir? E é um trabalho que não acaba, né, Vi? Assim, Não. porque cada um é um baita de um universo, né? É. A gente é um serzinho tão pequenininho, tão, né? Coisinha de tchuquinho, assim, no universo, frágil, dentro da história, que depois de tantos anos, você acha que você vai fazer alguma diferença nesse universo, nesse cosmo todo? E no final das contas, você é um universo, você é uma pessoa única que Deus criou com experiências e características únicas. Sim. E passar essa vida descobrindo essas coisas e descobrindo também a forma de como a gente pode glorificar Deus através delas, né? É muito bom. E eu acho que isso pode agregar tanto para a vida das outras pessoas. Sim. Então, você pode estar dando esse curso e falando sobre roupa, e falando sobre moda, tendência, estilo, faça você mesma. E, ao mesmo tempo, isso tem um valor eterno. Porque imagina impactar gerações, né? Você está falando com uma mulher aqui, ensinando ela a se vestir com base na identidade dela, a servir os outros com isso. E isso ser passado para os filhos, para as filhas. E amanhã você ter pessoas bem posicionadas. E não só no que diz respeito a se vestir, mas ela transpassar isso e aplicar esses conceitos para as outras áreas da vida. E isso fazer uma sociedade melhor, né? Isso Sim. fazer uma família viver melhor. A gente briga por causa de roupa dentro de casa. A gente Sim. briga. A gente tem um dia melhor ou pior. Por isso que eu falei da produtividade exatamente. e da autoconfiança. Porque a roupa, eu falo que ela é um problema quando ela vira coadjuvante. Quando ela vira o personagem principal. Ela tem que ser coadjuvante. Uhum. Quando a sua vida está acontecendo e a roupa faz só parte dela, é porque está tudo bem. Entendeu? Quando as coisas, quando você fica pensando demais, ou, por exemplo, para algumas mulheres, é só na hora da ocasião especial. A gente falou de casamento. Não é para você achar ruim ser convidada para um casamento e a roupa virar um problema. Você começar a detestar, que você fala, ai, meu Deus, ai, não acredito. Isso é um sinal de que você precisa olhar para isso. Porque a roupa, você primeiro olha para ela, passa por um processo, entende, planeja, e aí o restante da sua vida vai funcionar. Porque aquela roupa ela vai fazer parte. Não vai virar mais uma briga em família. Não vai virar mais, Que entendeu? vira briga antes do culto, inclusive. Exatamente. Ela vira a solução de um problema. Então, eu acho que isso é o bom, né? A gente tem uma esperança aí. Pais que brigam com seus filhos, filhos que brigam com seus pais, enfim. Cria um farfel dentro de casa. Cria. E no final das contas, você pode ser um ambiente melhor, gente. A Vivi tá aí pra provar isso. A roupa precisa ser só roupa. Então, é esse que é o ponto, entendeu? Ela não pode, por isso que eu falei que ela não pode ser a protagonista. E uma outra coisa que eu gosto de deixar claro, Lê, que eu sempre perguntam para mim assim, ai, qual que é o melhor estilo? Porque a gente tem a tendência, ou as meninas que um dia estudaram sobre isso, todas falam que são elegantes. Por quê? A gente tem uma impressão de que esse é o melhor estilo. E, na verdade, o que eu falo como resposta é, o melhor estilo é o seu.
Ponto. Acabou Acabou. aí, gente. Entendeu? Porque Mas se você ficar buscando no outro a resposta para si, você também não vai É que encontrar. faz sentido com o que você falou já no começo, né? De você entender como se vestir para sua vida. Assim, se você é, sei lá, um fisioterapeuta e você tem que ficar lá fazendo exercício com as pessoas e você vai tentar ser elegante, né? Como a gente imagina, Como né? a gente imagina. Imagina aí o elegante que vem na sua mente aí. Um salto, um blazer. Terninho. Como que você vai trabalhar com esse estilo, né? Então, eu acho que esse é o ponto. Você entender o seu estilo, você vai saber usar as coisas, usar a roupa a seu favor, né? Usar Exato. como coadjuvante. Exatamente. E Vi, agora eu vou dar uma pausa, porque o pessoal tá aqui, tá comentando, o pessoal tá gostando da conversa. E eu vou chamar o intervalo, porque a gente trabalha assim com marketing, gente. Então a gente não dá tudo de bandeja. Você vai ter que esperar um pouquinho, tomar uma água, mas é rápido, tá? Em menos de um minuto a gente volta aqui para continuar esse bate-papo. Roda aí. Nesta pandemia, igrejas estagnaram. Igrejas pararam de crescer. Igrejas perderam o compromisso com o Evangelho. É tempo de orar e trabalhar para que a igreja brasileira seja restaurada. De 11 a 14 de outubro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com a Igreja Água Viva e a Igreja Sarang da Coreia do Sul, realizam o CAL 2021, chamado para acordar a liderança. Não perca a oportunidade de participar deste treinamento intensivo, teórico e prático. Pastores e líderes coreanos e brasileiros unidos com o propósito de abençoar, motivar e treinar líderes. Acesse o site www.ippinheiros.org.br e garanta sua vaga presencial ou online o quanto antes. CAL 2021, chamado para acordar a liderança. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, as boas notícias entram em pauta no Notícias do Bem. Nosso time de jornalistas sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 6 da tarde. Notícias do Bem, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPP-TV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito... É muito bom. Bem Casados, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. E eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. E
E aí, o que você está achando desse bate-papo sobre se vestir para a sua vida? Você já começou a refletir aí o que você tem feito a respeito desse tema? Se você, de fato, entende a sua identidade e já aplica isso para a sua vida de forma que já se veste, já comunica quem você é através da sua roupa? Bom, me responde aqui nos comentários que eu já estou lendo tudo aqui, já quero saber qual que é a sua opinião. Já segue aí a Vivi, já veja aí as dicas dela, mas agora eu tenho outra dica para você. Eu não podia passar esse momento aqui sem falar da Quali Vinil, né? Eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar e te dar um novo visual, só que para o seu ambiente. Agora falando da sua casa ou do seu trabalho, enfim. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o seu ambiente. Pode ser onde você trabalha ou onde desenvolve outras coisas. Enfim, a Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente em qualquer loja perto da sua casa ou até mesmo no site. Inspire-se, transforme e decore. Use Quali Vinil. E agora que você já tem aí uma dica sobre como remodelar aí sua vida no sentido de se vestir, pintar a sua casa. A gente tem aqui muita coisa, muita dica legal para você. Eu quero voltar aqui com a Vivi, ela que é a nossa convidada especial no Manhã EPP de hoje. E eu quero perguntar para a Vivi quais são as dicas práticas de como começar, então, essa jornada de autoconhecimento e mudar, entender quem eu sou e comunicar quem eu sou de uma forma clara através das minhas roupas. Vivi, quais são as suas dicas? Bom, primeira dica que eu vou dar aqui, prática, para quem está assistindo a gente, é prestar atenção em como você faz, inclusive, as escolhas de decoração da sua casa. Se é uma casa decorada, não decorada, se é tudo uma bagunça, se é tudo organizado. Porque lembra que eu falei lá no começo? Geralmente, como a gente faz uma coisa, como a gente faz tudo. Uhum. Então, olhar para o nosso ambiente é muito legal, pegando esse gancho do ambiente. Então, parar, quem está assistindo a gente parar e olhar para esse ambiente. A segunda dica que eu vou dar, que é muito prática também, já que a gente falou, fique bem vestida para a sua vida, a gente convidou quem está assistindo a gente a olhar para a própria vida, essa é a pergunta. Como é a sua vida? De uma forma bem prática mesmo. Eu sou mãe, eu tenho que ficar correndo atrás das crianças, eu tenho que cuidar da minha casa. Quais são as suas atividades? A gente subestima isso. E aí a gente acaba comprando roupa para uma vida imaginária, eu falo. Uhum. Então, aí também é um sinal. E a terceira questão é você não olhar seu guarda-roupa. Eu vou falar para a pessoa não... Porque qual que é a tendência, depois de ouvir a gente? Ir para o guarda-roupa e começar a querer tirar as coisas, começar a achar que ali é o fim da questão. Não, não é. Mas para começar a prestar atenção em como se veste diariamente. Então, em vez de você ir até o guarda-roupa e começar a tirar tudo, tira foto sua dos seus looks e faz o que eu chamo de diário de looks. Percebe, por que eu vesti? Como é que eu me vesti aquele dia? Por que eu quis colocar essa roupa? Foi bom, não foi? O que aconteceu? Tá? E a quarta dica prática, eu vou falar para a pessoa me seguir no Instagram, que eu coloco enquetes diárias, para a pessoa refletir o que ela prefere. Porque a gente acha que estilo pessoal é só o que a gente gosta. E não é uma verdade. Se for só o que a gente gosta, eu gosto de um monte de coisa que eu não posso usar no meu dia a dia. Então, é a junção. Mas ali no meu Instagram eu faço perguntas para começar a guiar esse gosto pessoal. E eu faço perguntas que vão ajudar a aprofundar diariamente nessa questão. Então, ambiente, vida, como eu faço as minhas escolhas diárias e acompanhar no Instagram para as perguntas. E fazer o que eu faço curso, ali. né? Que o curso dá... A cereja do... Quem puder, venha comigo, faça o curso de Não Com Propósito, faça você mesma. Eu vou contar a minha experiência, pessoal. Eu estava conversando com a Vivi antes. Porque eu comecei a fazer o curso, mandei mensagem para ela. Vivi, eu quero arrancar todas as roupas do meu guarda-roupa. Foi a minha primeiro pensamento. reação. E foi bem no dia que eu estava arrumando meu guarda-roupa. Deixando, organizando, né? Eu falei, gente, por que eu tenho essa roupa aqui? Não faz nenhum sentido. Aí e a Vivi de fundo falando, e eu assim, isso aqui não faz sentido. Eu tava tendo uma crise já. Aí, beleza, ela falou assim, não, calma, ainda bem que você não fez nada ainda. Segura aí. Aí eu comecei a até contar algumas coisas que nossa, eu tenho muita roupa que eu ganhei.
E aí ela falou, guarda essa informação também que é importante. Aí no outro dia eu cheguei aqui, o Gu, que tá fazendo a transmissão, ele sempre fala, a Letícia, quando ela tá de mau humor, ela vem toda de preto. Olha aí, ó. A comunicação através de vestir. Olha aí. Vocês acharam que tava passando despercebido? Não passa. Então, as pessoas reparam, as pessoas reparam. comentam. E aí, é muito interessante ver nesse processo do curso, de ver as lives, de ver o conteúdo da Vivi. É muito interessante nesse percurso, porque você começa a ver coisas que estavam soltas, assim, e que fazem muito sentido quando você presta atenção. Então, fica aí minha dica. Dica de ouro, dica da Vivi, dica da Letícia. Se você quer entender melhor, isso vale muito a pena, gente. É um investimento, né? É. Porque você fica mais leve, é libertador. É um investimento com retorno. Com retorno, com muito retorno. Não, quando você vê... Meu pai sempre avalia meus looks, né? Eu sempre falo isso pra Vivi, meu pai é meu conselheiro. E aí, quando ele fala assim, nossa, ficou muito boa essa roupa, é porque ele entende quem eu sou, e a gente já Exato. conversou várias vezes sobre isso. Ele falou assim, você escolheu bem, nossa, parece que Nossa, hoje eu tô bonita, hein, gente? Hoje Ó. eu tô pronta pro abate. Então, sabe esse exercício que eu falei do look? Que quem tá vendo a gente vai fazer? Vai tirar foto, você vai falar, olha, meu pai falou que hoje eu acertei. Pai, por que eu acertei? Ah, me fala aí, o que você tá vendo? Porque a gente não pensa, a gente vai vivendo, sabe? Isso na nossa vida. Imagina na roupa, né? E eu lembro uma coisa também, a gente não pode sair sem roupa. Então, por que a gente não faz do jeito legal? É, Né? A gente só vai fazendo, só vai fazendo. Ah, já que é uma regra, uma regra Já que da é uma vida, regra. de sobrevivência, É, então vamos fazer direito, né? exatamente. Vi, muito bom conversar com você. E eu acho que traz uma clareza muito grande falar sobre isso, porque às vezes é um tabu falar de roupa. Sim, Ainda mais no sim, ambiente sim. cristão, É, que ou você é super legalista, moralista, ista, todos os istas. paraquedista, todos os istas possíveis, ou você é libertino e você acha que Deus não está nem ligando para isso, né? E encontrar um ponto de equilíbrio dentro disso tudo. Exato. E como a Cris Corrêa comentou, né? Encontrar alguém que fale de roupa sem parecer brega, Sim. sem ser aquele típico, aquele estereótipo que a gente tem, né? De é crente, tem que estar que nem a Letícia, com saio lá embaixo. Não, mas Com você não tá de coque. coquinho. Você É, tá não tô- de e tô coque. com maquiagem, não pode também. Então, é muito difícil encontrar, e quando a gente encontra, eu acho que é muito rico pra gente, Sim. pra ajudar as meninas. Se você quer ajudar adolescentes da sua igreja, os adolescentes da sua igreja, os jovens, os mais velhos também, que são meio cricas, pronto, um conteúdo que abrange tudo isso e vai te ajudar, né? Pois é, mas eu acho que vai para esses extremos, Letícia, porque a gente não fala sobre isso. Uhum. É esse que é o ponto. E aí, E aí, cria como o não é tabu. falado, cria os tabus, e eles são criados, e aí nunca fala assim, já que é um tabu, não vou falar, porque é um assunto que não pode ser falado. E a roupa faz parte da vida. Então, é melhor a gente falar sobre isso. E é tão mais prático, né? Porque, olha só, Sim. você usando a roupa como cartão de visita, tornando as pessoas acessíveis a você, você consegue até pregar o evangelho de uma forma Exato. melhor, né? Usando como uma ferramenta para você pregar o evangelho. Exatamente, puxa boas conversas. Puxa boas conversas. Então, a gente pode pensar em várias coisas aqui que a gente pode ter ao nosso favor a respeito desse assunto. Então, isso pode abrir a mente, que a gente saia dessa caixinha que a gente tem, né? Eu Sim. já estive em várias caixinhas diferentes. Eu também. E cada um aqui, né? A gente tem que se libertar das caixinhas e faz parte da nossa vida, faz parte da maturidade. E aí, Sim. Vi, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria pedir para você dar um incentivo final, né? A gente sempre fala disso, incentivo final, para você que quer se vestir melhor. Enfim, o que isso significa para você e o que é importante para significar para as outras pessoas? Eu falei sobre você se vestir, né, para as pessoas, você pensar para quem você se veste, mas com o coração aberto, né? Para quem hoje eu estou vestindo para quem? É para minha família, é para minha comunidade, é para as pessoas que eu trabalho. E quando a gente entende quem a gente está impactando de verdade com o coração aberto, o se vestir, ele sai de um lugar ordinário e ele vai para um lugar bom. Ele também não precisa ir para um lugar extraordinário, mas vai para um lugar bom. E eu quero que esse seja um incentivo inicial e não um incentivo final. Então, coloque o ato de se vestir num lugar bom na sua vida, não num lugar ruim. Muito bom. E consciente.
consciente com o consumo, com tudo, né? Exatamente. Com a forma como você ama as pessoas. Vi, foi um prazer ter você adorei. aqui. Eu sou fã de carteirinha, gente, tieto mesmo, vocês sabem, me conhecem. E que vocês possam usufruir de todo esse conteúdo, porque tá ali de graça no Instagram. Você pode ver lives e ver conversas e se analisar. Então, é algo que vale a pena fazer. Eu agradeço a sua participação e espero que você volte mais vezes. A gente está aí Voltarei. junto nessa lida. E eu quero agradecer também porque você participou desse bate-papo aqui. Eu espero que faça muito bem para sua vida. Agora, eu tenho uma colunista para falar. A Carol vem aqui de um ponto de vista falar um pouquinho sobre escritório. Roda aí. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é hora do artesanato, né? Hoje é dia de artesanato. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você, assim como eu, na sua mesa de trabalho, né, na sua estação de trabalho, perde o tempo todo suas canetas, seus bloquinhos de anotação, seus post-its? Porque eu sou assim, gente. Mas hoje nós vamos resolver esse problema, porque nós vamos fazer um kit de escritório. Super legal e fácil. Olha só. Para a base do kit, eu cortei 2 retângulos aqui de papelão, tá? Eles têm, você pode usar papel Paraná também, tá? Eles têm uma medida mais ou menos de 14 por 20. Então, eu cortei 2 e cortei mais um aqui do mesmo tamanho, tá? De 20 centímetros, mas ele tem mais ou menos 5 centímetros de largura. E ele é mais, eu usei um papel um pouquinho mais fino. Você pode usar um papel na gramatura de um papel cartão, algo assim, tá? Ele vai ficar aqui no meio e nós vamos colar os 2 retângulos de papelão assim, tá bom? Deixando mais ou menos uns 2 dedos de espaço entre eles. Então, vamos fazer a colagem. Olha só, colagem feita, tá bom? Tá coladinho já. E em seguida, eu cortei aqui 2 pedaços de EVA, tá? Que vai ser a nossa capinha. Cortei 2 porque nós vamos encapar, tá? Por dentro e por fora. Perceba que eu cortei, olha, com um espaçozinho um pouquinho maior, tá bom? Que é justamente pra gente fazer a colagem e ficar bem legal. Então, vamos fazer a colagem, eu vou colar por fora e por dentro, tá? E vou colocar já, gente, esse elástico, eu já vou colar esse elástico aqui para vocês verem. Esse elástico, ele vai ser o fechozinho do nosso kit. Então, eu vou passar a cola quente aqui, ó, e vou colar e vou fixar esse elástico, tá? Não precisa ser muito perfeitinho, porque essa parte aqui vai ficar escondida dentro do EVA, tá bom? Então, você cola, ó, e deixa o elástico assim, deixa 2 pontinhas bem soltinhas, tá? E agora nós vamos colocar o EVA por cima. Gente, já tá encapadinho, tá? Olha, já botei aqui uns coraçõezinhos pra dar uma decorada, né, na capa. E agora aqui dentro nós vamos organizar tudo que a gente quer. Então, você vai pegar o que você quer. Eu tenho aqui post-its, então eu vou colar meus post-its aqui, tá? Eu fiz também alguns recortes. Esse aqui que eu vou colar para ser um bolsinho, para colocar alguns papeizinhos menores, tá bom? Vou colar tudo e vou mostrar a vocês. E vou colar o espacinho das minhas canetas. Para colar o espacinho das canetas, eu já fiz até um aqui. Você vai pegar uma tirinha assim como essa, tá? Pequenininha. Você vai enrolar na caneta para você ver o tamanho, olha. Viu o tamanho? Você vai passar uma colinha quente aqui para fechar, tá bom? Que a gente vai conseguir um tamanho que você consiga colocar e tirar sua caneta com facilidade, tá? Sem ela cair, mas o EVA ele é bom porque ele dá uma seguradinha. Então, vamos fazer tudo isso, fazer a colagem aqui. Vou colocar aqui para vocês verem todos os meus itens, tá? Aqui eu fiz, ó, um espacinho um pouquinho mais grossinho, que é para colocar os meus marca-textos, meu marca-página, minhas canetinhas. Vamos colocar aqui. Vocês verem como fica legal.
E aí você vai colocar os espaços de acordo com o que você mais usa, com o que você precisa, né? Você pode colocar mais de caneta. Esse aqui de baixo é o meu corretivo. Olha só. E aqui. Vou colocar uns papeizinhos. Pra ficar bonitinho. E aí você vai fazer de acordo com a sua necessidade, tá bom? Se você não precisar de tantos post-its, você pode colocar mais canetas e por aí vai. Olha só como ficou legal, tá vendo? Nunca mais vou perder os meus itens de escritório. E para finalizar, olha, depois que você colocou tudo, que você viu o tamanho mais ou menos que vai ficar, aí a gente vai finalizar essa parte aqui do fecho, tá bom? Então, eu espero primeiro encher para eu ver, ó, porque ele vai ficar gordinho, né? Para eu ver e aí fazer a minha medida. E agora eu vou botar um pontinho de cola quente aqui, tá bom? Pra gente fechar. Fechadinho, gente, olha só. Eu coloquei aqui um coraçãozinho para tapar a emenda, né? Estão vendo? E olha, não deixa muito apertado, tá? Para não machucar o EVA. Mas também não deixa muito folgadinho para ele não ficar escapando. E já tá pronto o nosso kit escritório. Olha, não cai, tá vendo? Pode levar na bolsa. Esse aqui vai ficar na minha estação de trabalho. Nunca mais eu vou perder minhas canetas, os meus bloquinhos, os meus post-its, né? Vou trabalhar bem melhor e eu espero que vocês gostem. Essa dica também, gente, a gente pode usar para fazer outros tipos de kits, né? Pode fazer para criançada, kit escolar. De desenho, né? Colocar de um lado aqui os lápis de cor, canetinha hidrocor e do outro lado algumas folhas de desenho. Então são muitas possibilidades pra gente fazer, tá? Um beijo e até a próxima com mais artesanato. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre nos nossos cursos, que dentre eles tem revitalização de igrejas, vida devocional, o que é ser presbiteriano e muito mais. Tem vários cursos interessantes para você. É só acessar o site www.ipepinheiros.org.br/EADPinheiros e se matricular nos nossos cursos. Bom, aqui a gente já tem dica de tudo, né? Você já tem até curso no EAD para você fazer, você que quer se preparar profissionalmente, você quer aprender um pouco mais de doutrina, tem várias coisas lá interessantes para você. E agora eu tenho uma notícia para você. A organização Portas Abertas, juntamente com os pastores, músicos e artistas cristãos, promoveram pelo 2º ano a live solidária da Igreja Perseguida, Um com Eles. O objetivo foi conscientizar e levantar recursos para a causa da Igreja Perseguida. E aí, você já está sabendo dessa? Eu tenho mais outra notícia aqui, e essa daqui é interessante demais, porque já está chegando a igreja Sarang Church, que é a maior igreja presbiteriana do mundo. A partir das suas iniciativas, ela criou o CAL, né? O chamado para acordar a liderança. Você que assiste os cultos de Pinheiros, já viu lá o banner de fundo, que tem lá um chamado para acordar a liderança. Esse é o CAL. E essas notícias só tendem a crescer porque dia 11 a 14 de outubro a gente vai ter essa conferência aqui. Mas você que ficou interessado, é só entrar no nosso site e se inscrever. A inscrição para quem quer ter o diploma do curso é R$100. E aqui, para quem estiver assistindo pela IPPTV e não quer o diploma nem nada, calma, é só você assistir mesmo, acessar a IPPTV que você vai ter acesso às nossas palestras. Bom, temos vídeos a respeito dessas duas coisas que eu falei aqui agora, para você que quer saber um pouquinho mais. Eu quero chamar aqui um pouquinho do CAL, né? Se eu não expliquei muito bem, agora você vai entender melhor. Roda aí.
Com mais de 120 mil membros, a Sarang Church da Coreia do Sul é a maior igreja presbiteriana local do mundo. A comunidade pioneira no país asiático está entre as igrejas que mais investem no campo missionário, com vários métodos comprovados de evangelismo. Entre eles está o congresso chamado para acordar a liderança, idealizado pela Sarang para reavivar igrejas em todos os continentes. Líderes de todo o mundo viajam para a Coreia para participar dos treinamentos que têm ajudado na plantação de igrejas por toda a Europa e ensinado pastores em muitos lugares. A igreja presbiteriana coreana realmente estava crescendo bem espiritualmente, a estrutura que é realmente baseado de duas grandes rodas, que uma é realmente essa roda chama espiritualidade, avivamento de Deus e Espírito Santo, o outro é realmente discipulado. Os membros realmente ter esse armamento equipado para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Essas duas rodas que realmente levantaram a igreja. E assim, o reverendo Roberto Brasileiro, ele aceitou essa visão, que nós viajamos junto no ano 2005 e o reverendo Roberto Brasileiro, ele participou desse call e realmente ele foi desafiado. E nós convidamos o reverendo John Walk, que é fundador da igreja presbiteriana Sarang, e assim ele aceitou e começamos ano 2006, o primeiro call no Brasil. O reverendo Arival Dias Casmiro, pastor titular da igreja presbiteriana de Pinheiros, esteve na Coreia do Sul em 2015 e pregou sobre a importância da oração. E eu não tenho dúvidas 저는 전혀 의심치 않습니다. que se Deus tem abençoado a Coreia, 하나님께서는 한국을 축복하셨습니다. é por causa da vida de oração. 왜냐하면 여러분들 속에는 기도하는 인생이 있었기 때문에 그렇습니다. E Deus vai usar você 하나님은 여러분을 사용하실 겁니다. se você for uma pessoa dedicada à oração. 만약에 여러분이 기도하는 사람이라면 하나님은 당신을 사용합니다. Você será um instrumento poderoso nas mãos de 당신은 Deus. 하나님의 놀라운 능력에 잡힌 도구로 사용될 것입니다. Se você for uma pessoa de oração, 만약에 여러분이 기도하는 사람이라면 Essa já é a edição de número 117 do evento, a sexta realizada no Brasil. Mais uma vez, o encontro vai ser aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Líderes e pastores coreanos e brasileiros vão ministrar nos 4 dias de treinamento de discipulado. Essa conferência CAL já tem 117º congresso. Então, realmente tem longa história. E no Brasil já é essa sexta vez, né? E uma vez, ano 2015, nós fomos até Coreia. Então, somando tudo isso, essa é a 7ª vez que a gente fazendo CAL no Brasil. Perfeito. E o CAL é uma história de sucesso dentro da IPB? Sim, muitas igrejas, centenas de igrejas foram desafiadas. Tem igrejas, modelos que realmente bem reerguida, reedificada e levantada, e até novos campos missionários, novas igrejas, e realmente levantado, baseado sua igreja nesse fundamento de discipulado. Só na transmissão, mais de 30 profissionais estão sendo escalados para trabalhar no CAL. Ao todo, serão 12 palestras, visitas de campo e mais de 7 oficinas, para quem for participar presencialmente e online. E ainda dá tempo de se inscrever pelo site congressocal.com.br. É bem simples a inscrição, né, para o congresso do chamado para acordar a liderança. Existe o site, né, do congresso, congressocal, né, .com.br. A pessoa vai lá, clica, tem 2 formas de inscrição, na verdade, né? A forma online e presencial. Então, você vai no site, faz a inscrição. Existe um investimento, né, para isso, né, porque para a gente custear aqui as despesas do congresso, mas é simples e vai poder participar desse congresso abençoador que vai ensinar, instruir a igreja, a liderança como um todo, a trabalhar com o discipulado, né, um trabalho de fato abençoador para a vida da igreja, para a saúde espiritual da igreja. Então, é um momento especial para que os irmãos e as irmãs que estarão aí e ver a necessidade de aprender mais sobre esse tema para participar conosco. Certo. Até quando vão as inscrições?
As inscrições vão até o dia mesmo. A pessoa pode vir no dia fazer a inscrição conosco e terá acesso ou presencial ao ambiente ou então virtualmente também. Agora eu quero te falar um pouquinho sobre o Fala Comigo, nosso quadro aqui, em que você pode mandar sua mensagem para a gente aqui no WhatsApp da comunicação. O WhatsApp é 981498444. Ele está aparecendo aí na sua tela, eu acho. Então, já recebemos uma pergunta aqui. Olá, amados. Gostaria de saber sobre o evento chamado para acordar líderes, né? Então, já fizeram essa pergunta aqui pra gente? O Reinaldo fez essa pergunta e acabou de ser respondida. A gente responde antes da pergunta ser feita. Olha só, que demais, olha só. Muito bom. Reinaldo, eu acho que sua pergunta foi respondida, mas caso você ainda tenha dúvidas, é só acessar o nosso site, que lá tem todas as informações. E como o Samuel disse, no dia mesmo você pode fazer a sua inscrição aqui, a partir do dia 11 de outubro. Então, show de glória, né? Como eu sempre digo, show de glória, não tem como errar. Outra pergunta que a gente teve foi: paz e graça. Irmão, gostaria de me inscrever no IPP Play. Tem algum site para entrar? Bom, aqui é a coisa mais fácil. Você falou que você quer se inscrever no canal, a gente manda até um suporte na sua casa para te ajudar. Brincadeira. Para você se inscrever no IPP Play, basta você ir aí na barra de pesquisa do seu YouTube e colocar IPP Play. Lá você vai encontrar toda a nossa programação da TV, todos os programas, episódios, você vai poder maratonar todos os programas. Então, já se inscreve aí. E, além disso, já vou fazer aqui o desafio que eu adoro fazer em todos os programas. Você pode angariar pessoas para se inscrever no canal e ajudar a gente a chegar a 1 milhão, olha só. Então, já manda aí o IPP Play, o nosso canal da IP Pinheiros, onde está acontecendo esse link aqui, por exemplo, ao vivo. Mande para as pessoas se inscreverem, já curta, comenta, compartilhe, faz todo aquele paranauê que o pessoal fala, ativar o sininho. Enfim, isso pode ajudar a gente a pregar o evangelho em outros lugares, fazer esses vídeos chegarem em quem realmente está precisando, olha só. E para você que ficou curioso sobre o Portas Abertas, a live especial, eu quero passar um videozinho aí para você ficar um pouquinho mais inteirado sobre esse assunto. Roda aí. Mais de 340 milhões de crentes no mundo sofrem hostilidades apenas porque decidiram seguir a Cristo. E a cada ano, isso só piora. O número de cristãos que enfrentam violência extrema, que perderam familiares, casa, bens ou a liberdade, continua crescendo. Desde o início da pandemia, a live solidária da Igreja Perseguida, Um com Eles, teve a proposta de arrecadar recursos para auxiliar missionários que vivem em países onde os cristãos são perseguidos. Vários artistas e músicos evangélicos participaram de forma voluntária. Paulo César Baruch. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração. Gerson Borges. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é. E Soraya Moraes foram alguns. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Além disso, a live contou com a participação de pastores e testemunhos de missionários que vivem nesses países onde a igreja é perseguida. A live solidária da Igreja Perseguida uniu mais de 16 mil cristãos brasileiros que assistiram e louvaram a Deus durante a programação. Só tenho a agradecer a cada um desses irmãos e irmãs que foram e têm sido um com eles, se engajando a causa, orando, apoiando e doando ao cristão perseguido. Em nome dos cristãos perseguidos, muito obrigado. Você ainda pode assistir a live e conhecer mais da realidade dos nossos irmãos perseguidos. É só acessar o canal da Missão Portas Abertas lá no YouTube.
Bom, agora que você sabe um pouquinho melhor sobre a live, sabe sobre o CAL, sabe sobre tudo que a gente prometeu falar aqui, eu não poderia, você que me conhece, não poderia terminar esse programa sem fazer o merchan da nossa editora Hebron. Para você que já conhece o Clube do Livro, eu sempre falo sobre literatura lá, sempre dou indicação de livro, sempre tem um convidado comigo falando sobre um livro que com certeza vai edificar a sua vida. Então, já fazendo uma ponte aqui do IPP Play com a editora Hebron, entra lá no nosso canal da IPP Play, coloca lá na playlist do Clube do Livro e maratona aí para você saber sobre os próximos livros que você vai comprar e ler. E, afinal de contas, a gente quer saber a sua opinião também. Então, coloca lá o seu comentário nos livros que você já leu, nos livros que você quer comprar. Isso ajuda muito a gente a ter um feedback a respeito dos próximos livros que a gente vai falar aqui. Ó, a nossa conversa agora é sobre literatura de qualidade, então, já que a gente está falando da Hebron. A editora Hebron, ela sempre prepara combos de livros que vão te abençoar. E hoje, o nosso destaque vai para os livros 15 lições. Esse combo vai transformar a sua família. São 3 livros escritos pelo casal David e Carol Merck, com os textos simples e lições práticas para aplicar na sua casa. Os livros são 15 lições para fortalecer a sua família, 15 lições para transformar o seu casamento, 15 lições para a criação de filhos. Olha só, você tem aí, você que está construindo sua família agora, você já tem aí um combo completo. Adquira o combo com 20% de desconto na editorebron.com.br. Você não pode esquecer esse site, porque é ali que você vai conseguir também contribuir para missões. Olha só que coisa bela. Lá na Editora Hebron, você compra o seu livro e, além de você sair com um livro que vai te ajudar, vai te auxiliar, te ajudar a refletir na sua vida, você também vai contribuir para missões, ajudando quem está lá no campo, quem está em outro país, quem está ajudando a plantar a igreja. E aí você contribui para o reino de Deus. Então, continuando aqui o nosso papo, aproveitando a Editora Hebron, eu vou fazer aqui um pulo para o Clube do Livro. Já vocês perceberam que eu gosto de falar de livro, né? Eu tenho um livro para recomendar aqui para vocês, que é Feminilidade Radical, a fé feminina no mundo feminista. Hoje a gente comentou um pouquinho sobre roupa aqui, e é muito interessante para as mulheres que desejam ler esse livro, se você conseguir aplicar tudo que a gente falou aqui hoje sobre quem você é, sobre a questão de identidade. Tendo a perspectiva desse livro aqui, que vai falar sobre a sua identidade em Cristo como mulher, isso vai te ajudar muito. E eu tenho certeza que isso vai ser edificante para a sua vida. Esse livro é da Caroline McCulley e ela fala sobre a fé não ser para mulheres fracas, né? A teologia fraca produz mulheres fracas, mas teologia forte produz mulheres fortes. E a partir daí, então, a gente consegue entender quem a gente é em Deus. Como que Deus criou a gente e para que Ele criou a gente como Ele fez? Por que nós somos mulheres e por que nós temos tais características? E o que o mundo fala a respeito disso? O que o mundo prega ao contrário disso? A gente vê que todo o conceito feminista tem contribuído para outras coisas além das escrituras e a gente tem que ter um olhar bem perspicaz sobre isso. E não só na nossa vida natural aqui, mas como que isso afeta a nossa vida espiritual, como isso interfere na nossa vida com Deus, né? Fé feminina em um mundo feminista. Como que você aplica a sua fé nesse mundo que fala contra a sua própria crença em Deus? Como podemos entender o delicado equilíbrio entre a influência cultural e a perspectiva histórica, a autoridade bíblica, quando se trata do nosso papel como mulheres no lar, no trabalho, na igreja e na cultura? De que forma essas 3 ondas do feminismo impediram a visão de Deus para as mulheres? Então, é algo que vai falar sobre uma perspectiva histórica também, isso pode te ajudar para você que quer entender mais qual é o valor histórico do feminismo, como que isso pode estar dentro da sua casa hoje, como que isso pode estar formando a sua cosmovisão, a forma como você enxerga a si mesma, aí as outras mulheres e os outros homens. Enfim, é essa a dica de hoje. Editora Hebron patrocinando aqui a minha dica, olha só. Então, aproveite e acesse lá editorebron.com.br e compre esse livro também. Feminilidade Radical. Agora eu quero falar um pouco sobre os aniversariantes do dia aqui da nossa igreja de Pinheiros. Eu quero dar parabéns para Alicia Valentina, Ana Bacelar, a filha do nosso pastor Alberto.
Ela já fez Clube do Livro comigo também. Parabéns para todos vocês. Anderson Valeiro, Ana Flávia Ribeiro, Daniela Bertani, Gilberto Soares, Giovanni Ribeiro, Leandro Aparecido, Márcia, Miqueias Barreto, Natália Morales, Rafael Teodoro. Todos vocês, eu desejo um feliz aniversário, que o Senhor os abençoe, que seja um dia gratificante, seja um dia na presença do Senhor. Muitos anos de vida aí para cada um dos nossos irmãos. Se você está fazendo aniversário hoje e não está nessa lista, calma, parabéns para você também. Coloque aqui no chat para a gente poder te parabenizar aqui no nosso chat. E, além disso tudo, eu quero agradecer a sua presença aqui, agradecer porque você se manteve firme e forte aqui no Manhã IPP, mesmo não tendo nossa querida Lídia aqui. É um prazer ter você aqui. Quero aproveitar e mandar um abraço para ela. Em breve ela se casará, então já está de férias aí nos preparativos para o casamento. Quero agradecer a sua presença como telespectador e eu te espero amanhã, hein? Eu quero agradecer toda a equipe. Luísa Carniel, que me ajudou muito hoje, primeira vez aqui. Então, obrigado você, Lu. Obrigada a toda a equipe. Amanhã, Manhã IPP de novo, 10 horas. Te espero, hein? Tchau, tchau.